Agora vamos fazer a configuração para acessar do nossa máquina local. Porque a gente já criou um container, fez a configuração do container e funcionou legal. Agora eu vou fazer fora desse cara. O que, que eu vou pedir? Vamos abrir um outro terminal aqui, ó, como administrador. Por quê? Eu vou aproveitar a Key Store e o CA que a gente criou e trazer para minha máquina local, tá? Então a gente vai usar aquele mesmo cara que está lá dentro aqui para a nossa máquina local. Mas antes disso, a gente precisa, para acessar da máquina local, a gente tem que realizar algumas configurações. Esse ponto aqui é importante. Deixa eu até trazer o tutorial, né, que está ali. Talvez nessa tela aqui é até mais fácil. Então ele fala aqui, ó, primeiro habilita o addon. Então, no próprio suporte do StreamZ eu falei, né? Eu copiei isso aqui lá e traduzi, trouxe para cá. Você tem que então configurar esse cara aqui. Ele tem que estar habilitado para funcionar. Tá? Mas antes a gente tem que habilitar o Ingress Addons. Então, no própria documentação do Minikube, ele mostra como é que a gente faz isso. Como é que a gente faz esse cara. Então, a gente já habilitou esses dois. Eu estou no Windows, se tiver em outra máquina, você pode fazer diferente. Você pode copiar ou esse aqui que ele adiciona, ou esse aqui que ele remove o que tem, então ele dá um get, ele remove se tiver e depois adiciona. A gente está criando então tudo que for ponto teste para o Minikube IP. É só dar um enter aqui, ó. Opa, ele já fez. Se eu pegar esse primeiro cara aqui, ó, esse get DNS, você vai ver que ele criou uma regra aqui, ó. Olha lá, ponto teste, tá vendo? Para o IP do Minikube. Aí ele fala aqui para a gente criar a referência nossa do teste. Vamos lá fazer isso. É também, cara, muito fácil. Na última linha aqui, ó, eu dou um enter, basicamente é copiar e colar. Você poderia pôr outro nome, não necessariamente precisa ser o teste. E detalhe, é o IP do Minikube, tá? Que você tem que pegar. Então, vamos pegar lá o IP do Minikube que a gente pegou aqui. Tá, aqui, ó. Você pode executar só o Minikube IP. Depois eu mostro como é que faz. Aqui, deixa eu salvar. Cola aqui. Salvar. E só fechar. Beleza, tá configurado. Mas para ver o IP, aqui, ó, Minikube IP. Ele traz esse aqui é o IP, que é o que a gente já colocou lá, certo? Ele traz o exemplo, ele até pede para você fazer um teste, você pode até fazer o teste, o exemplo, etc. Mas aqui não precisa mais, é só isso que eu precisava fazer, configurar o Ingress. Agora vamos voltar para aquele passo aqui, ó, que é editar esse cara. Vamos voltar aqui editando o cara. Não, nessa linha aqui, então a gente vai adicionar esse aqui, ó. Só salvar, fechou. Tá certo. Agora eu preciso estar configurado, tá? O que eu quero fazer é copiar o que está lá dentro, né, do container, do MyShell que a gente criou, para aqui dentro. Então, eu vou copiar o CA, eu vou copiar a Trusted Story e eu vou copiar o arquivo de config. Beleza? Tá tudo configurado aqui. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar os binários do Kafka. Eu deixei já o link de download aqui, baixando uma versão, mas você pode também ir lá no Apache Kafka e fazer o download por aqui mesmo, tá? Faz o download da versão, mas aqui está o link mais fácil. Fez o download do binário, descompacta ele aonde você quiser, para que daí a gente consiga acessar. Então, eu tenho um exemplo de binário aqui, tá dentro do meu share, tá aqui, ó, que eu já até baixei, na verdade até uma versão mais antiga. Então, eu vou pegar aqui Kafka, aí eu tenho que pegar bin daqui para frente. Ele já tem até o binário para o Windows, então muito simples, não tem muito segredo. E vou usar aquele arquivo de configuração bootstrap.test. Só que ele vai dar erro, porque não é isso. Então, mais uma coisa que eu tenho que corrigir no meu tutorial. Vamos ver. Pá, deu erro. Deu erro porque eu copiei
em outro diretório, né? Então eu preciso copiar aqui dentro desse meu diretório aqui, ó, esses caras aqui, entendeu? Eu, eu voltei um atrás, eu coloquei lá dentro da pasta onde estava o Kafka que eu estava executando aqui, né? E não é lá, é aqui que eu tenho que fazer. Como eu estou executando o comando aqui, o que vamos executar aqui de novo. Ah lá, agora foi, tá vendo? Funcionou. Então, beleza. Agora eu consigo então fazer os mesmos comandos de fora, de dentro, de container, tá tudo funcionando bonito. O que a gente quer fazer agora? Eu quero configurar o Prometheus ou Prometheus e o Grafana. Então vamos criar um cara aqui, que é o Create Namespace Monitoring. Agora vamos mudar então para o nosso Monitoring e vamos aplicar o operator que eu já deixei configurado aqui. Prometheus Operator Deployment, já deixei meio que configurado aqui, já tudo certo. Ele já vai aplicar tudo que precisa, tudo certinho. E nós temos que então adicionar todos esses caras, todas essas configurações. Temos que criar um por um aqui. Beleza, tudo criado. Então a gente está fazendo deploy, a configuração de pod monitor, das regras, do alert manager, do próprio Prometheus aqui, está sendo tudo configurado para a gente. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse. E também o Grafana. Vamos aplicar o Grafana para que ele possa funcionar. Beleza. Agora vamos criar o Ingress para a gente poder acessar da nossa máquina tanto o Grafana quanto o Prometheus. Criei o Ingress para um. Agora criei o Ingress para o outro. É muito simples esse Ingress, tá? Tá dentro aqui desses caras. Aqui, ó, Grafana Ingress, é na porta Grafana Teste eu estou colocando. E a mesma coisa para o Prometheus Ingress também, ó, Prometheus Teste. Então, é ir lá na nossa... ele já redireciona. Então tá aqui. Dentro do Prometheus a gente pode ver em status targets, aqui ó, os targets do Kafka, tá vendo? Já tá rodando. Tá configurado. Se a gente escrever aqui, por exemplo, vem aqui Prometheus e Kafka, ele já traz algumas informações do Kafka. Então se a gente for no Grafana vai funcionar. Grafana teste, tá aqui. Grafana teste. Então, usuário e senha admin, o default de primeira instalação. Eu dou um skip aqui, eu não quero mudar a senha. O que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o data source aqui do Prometheus, tá? Então, eu venho então aqui ó, no menu, data source, ele já cai nessa tela, adicionar, eu quero um Prometheus, e aí ele está pedindo então a URL. A URL, ele geralmente vai criar, eu até deixei o exemplo aqui, dentro do próprio nome do seu cara aqui. Ó. Então, no caso, ó, ele criou assim, ó, que é o nome do pod, operator, monitor namespace, e aqui é como é configurado dentro do Minikube, tá? Basicamente, esse é um nome meio que padrão aí para qualquer serviço interno. Geralmente ele cria dessa forma. Não tem autenticação, não tem nenhuma configuração extra para a gente fazer. Salvou, olha lá, testou, funcionou. Agora a gente pode vir aqui no Home e adicionar então, importar um dashboard. A gente já tem então alguns exemplos, upload do JSON. Tá vendo? Tem vários aqui ó, dentro de métricas que eu coloquei aqui junto. Tá todas aqui. Cara, eu basicamente copiei da documentação do StreamZ, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, StreamZ Operator, Examples, Métricas, Grafana Dashboards. Exatamente esse cara que eu copiei e colei ali. Então, você pode pegar o do Kafka, importar, lá já está funcionando. Tá vendo? Já a gente já tá trazendo algumas métricas aqui. Aí você salva esse cara. Ele já tem bastante coisa interessante nesses dashboards aqui, tá? Já dá para a gente começar a brincar com eles. Você tem o Kafka Exporter, também é bom pegar. Que daí você consegue ver mensagens consumidas por segundo, lag. O outro é uma visão mais geral dos brokers do cluster. Aqui já é mensagens consumidas por mensagem consumida por segundo, então entrando e saindo, uma visão mais bacana. Eu acabo usando mais esse cara aqui. E aí depois a gente pode pegar o Zookeeper também.
É importante que para habilitar, se fosse para você usar com Kraft ou Craft, você também já tem já um cara aqui, ó. Tá vendo? Tem do Operator também para a gente olhar. Aí tem vários outros caras que Kafka Connect, Bridge, o Cruiser Control é interessante. Eu quero fazer outra coisa sobre esse cara aqui, o funcionamento dele, mais detalhe, mas aí é um outro tipo de deploy que eu vou fazer para ensinar, para mostrar como é que funcionaria. Esse aqui então é o vídeo do Kafka Streams e com Prometheus, com Grafana, olhando então os gráficos, vendo como as coisas funcionam, bem rápido, bem simples. Eu também criei um outro arquivo de configuração aqui junto ó, no deploy desse cara para tentar agilizar. Então eu coloquei um Kafka Simple aqui, onde ele também cria um ingresso, mas ele não tem a necessidade de criar um usuário de autenticação. E aí, quando você tentar acessar via a porta 9092, você vai conseguir trazer todos os tópicos sem problema nenhum. Como eu coloquei na configuração aqui, ó, que tem que ter um superusuário com autorização, acontece que se você pode até tentar acessar a porta 9092 lá dentro do seu pod ou do Kafka interno, né? Mas não vai vir nenhum tópico listado. Por quê? Porque você teria que criar uma ACL para que os usuários anônimos consigam ver os tópicos, tá? Se não tiver essa ACL criada, você não vai conseguir ver nenhum tópico. Então, quando o usuário admin, ele tem acesso root, acesso a tudo, e usuários anônimos, que seriam os usuários que vão tentar olhar na porta 9092, eles não vão ter acesso algum. Aí você tem que criar uma CL dando esse acesso, tá? Quando você tira isso aqui, não tem necessidade de usuário, de autenticação, de criar a CL por usuário, aí você pode fazer, então, a gente consiga olhar tudo que precisar, e aí você não tem usuário e senha, mas para acessar na porta 9093, você vai precisar da Key Store, ou na 9094 com o Ingress, tá? O procedimento vai ter que ser feito. Beleza? É isso. Muito simples, sem muito detalhe. Pode perguntar, vou continuar criando. Demorei para criar esse vídeo aqui, mas a ideia é trazer mais informações, trazer mais conteúdo falando sobre o Kafka, com detalhes mais aprofundados, mais técnicos, para ensinar mesmo o dia a dia aí dos desafios que a gente acaba encontrando com o Kafka e não só no deploy, mas na máquina local. É isso.